Não, amiga! Nos ajude, por favor! Nos ajude, por favor! Fala, seus mal diagramados! A semana que passou ficou marcada por momentos dissonantes. Enquanto o governo Lula, que já trabalha sem remuneração há quase 2 meses, anunciava novos ministros e dava indícios de como deve administrar o Brasil a partir de 2023, os patriotários investiam na escalada da violência nas ruas. Cenas de terrorismo doméstico foram vistas principalmente em Brasília e Rondônia, estado onde o jagunçismo latifundiário narco-evangélico domina. Mas como fica no norte, a Globo e o Estadão querem mais é que se exploda. E literalmente algumas Hilux e carretas explodiram tanto lá quanto na capital federal. Mas se por um lado isso reforça que a seita de latinazes que está nas ruas pode representar perigo, apesar de ser formada majoritariamente por pacientes crônicos de diabetes e osteoartrose no SUS, por outro, mostra também que eles aceitam qualquer maluco de aldeia como líder. Só nesta semana tivemos o surgimento de 2 figuras patéticas que se encaixam bem nesse perfil. O primeiro é o autoproclamado cacique, pastor, traficante cafetão Sererê Chavante, que inclusive já foi até preso após um inesperado pedido da PGR que finalmente resolveu justificar os gordos salários de Augusto Aras e Lindora Araújo. E o outro é o Padre Genésio, personagem que combina chapéu de exorcista e a voz do Gugu Liberato. E nesta semana tivemos também, depois de chamar Carluxo para dormir em seu quarto, Jair Bolsonaro abriga Oswaldo Eustáquio no Palácio do Alvorada para desespero de Micheque. Castrinho se junta a famosos decadentes nas manifestações. Xandão anuncia que ainda tem muita gente para prender. Lula e Alckmin praticam stand-up político para debochar do mito. E Gilmar Mendes fica largado às traças em festa de diplomação do novo presidente. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve, galãs e galoas, seus pífios! A eliminação da seleção brasileira nas quartas de final da Copa do Mundo não é um fato isolado, como muitos imaginam. Pelo contrário, isso gerou desgraças ainda maiores que a derrota, como por exemplo, transformar Ronaldo em Kaká em palpiteiros esportivos de podcast. Além disso, também causou uma onda de indignação moralista sobre os cabelos e danças dos atletas brasileiros, como se tomar um gol cagado da Croácia no fim da prorrogação fosse culpa dos penteados hediondos do Daniel Alves, que tá careca, né? Que, Matias? Você pintou o cabelo de loiro? Platinou também? Vai torcer pro Messi? Ah, porque é da Ursal. Muito bem. Mas a derrota também abalou o emocional de Richarlison, que ainda vivendo o trauma pós-eliminação, resolveu fazer uma inexplicável tatuagem em homenagem ao Pelé, mas que trazia os rostos dele mesmo, do Ronaldo e do Neymar. O melhor de tudo é que ficou horrível, o que também costuma ser o padrão de toda tatuagem de jogador. Então tá tudo dentro do esperado. Mas o pior desdobramento da eliminação foi fazer o Jair deixar de acompanhar a Copa e as mesas redondas para quebrar o silêncio e voltar a se reunir com o gado no Alvorada. Se não bastasse essa interrupção à paz nacional, o sujeito ainda deu abrigo ao Oswaldo Eustáquio em casa. Esse é um dos vídeos que nós estamos mostrando, que me foi passado pelo Hugo, que é amigo, colega do Oswaldo Eustáquio, mostrando o Oswaldo Eustáquio entrando no Palácio da Alvorada. O que deve infernizar ainda mais a vida de Micheque, que há um mês precisa dividir o quarto com o vereador federal Carlos Bolsonaro. Maldito Tite. Os últimos 47 dias foram os mais tristes da vida do mito.
Depois de passar 40 anos recebendo do Estado para fazer vários nadas no Exército e na Câmara, ele teme que os próximos anos sejam menos confortáveis. O excrementíssimo poderá até contar com aposentadorias e um belo salário do PL para passar o resto da vida pilotando jet ski no Paranoá e comprando camisa falsa de futebol na Feira do Guará. Mas também corre o risco de se juntar aos seus amigos Roberto Jefferson, Flor de Lis, Doutor Jairinho e Gabriel Monteiro numa cela úmida de Chilindró. E isso atormenta o Jair, que já gastou mais de 100 mil em Zolpidem no cartão corporativo, porém mal consegue tirar um cochilo de meia hora sem ser interrompido por sonhos intranquilos. Sabendo dessa condição de insônia paranoico do presidente sainte, Lula e Alckmin aproveitam o momento para atormentar ainda mais o juízo de Bolsonaro com indiretas frequentes para a inimiga. Tenho certeza que vocês serão tratados. Eu já tivesse tomado posse e tinha 30 copos d'água aqui. Como eu não tomei posse ainda, nem a garrafinha. O meu adversário achava que era a cachaça que eu tomava. O novo vice, curtindo uma fase piadista e peralta, se transformou num chuchu com pimenta e disse que não se preside um país em cima de uma motocicleta, recordando as inúmeras cornociatas realizadas no mandato atual. O presidente Lula fez a campanha muito participativa. A gente dizia, olha, não se faz uma campanha de um governo democrático em cima de motocicleta, fazendo motociata. Já Lula recordou que perdeu 3 eleições antes de ser eleito em 2002 e nem por isso conspirou contra os vencedores. E todas as vezes que eu perdi, eu respeitei quem tinha ganho. E todas as vezes que eu perdi, eu telefonei para o vitorioso para cumprimentá-lo pela vitória. Esse cidadão, até agora, não reconheceu a sua derrota. Esse cidadão continua incentivando os ativistas fascistas que estão na rua se movimentando. Enquanto isso, o Jair, faltando 2 semanas para o fim do mandato, ainda chora para que o Valdemar tente arranjar um pretexto para anular a eleição do Nine. Mais engraçado que essas declarações é que, no fundo, quem terá dificuldade de aprovar as contas e assumir não é ninguém de esquerda, mas Damares, Sérgio Moro e Cláudio Castro. Que assim seja. Nossos sentimentos sobre os golpistas que estão ainda na rua cagando em sacolinha e dormindo de conchinha com desconhecidos são conflitantes. Sabemos sim do risco que representa a democracia e não ignoramos isso. E o risco se dá mais pela grana que está sendo injetada nessas manifestações, aliada à completa inação das instituições, que no fundo estão adorando que existam alucinados dispostos a tumultuar o governo Lula. Mas apesar de reconhecermos esse perigo, não deixaremos de rir da cara desses conspiranoicos que criam teorias baseadas em uma realidade paralela, na qual, em no máximo 72 horas, o general Sugiro Kimimami fará um motim na caserna e tomará o poder. Não acontecerá. Estado de exceção, ele vai ser cumprido no dia 12 de dezembro, quando o crime vai ser cometido cabalmente. Aí sim, então, o presidente Jair Messias Bolsonaro, que é de direito dele pela Constituição brasileira, mandar o exército brasileiro tomar o Brasil. Muitas pessoas que estão aqui no QG, muitos não sabem, porque não leram a lei, não interpretaram ela de forma correta. Tá chegando nesse ponto é porque teve que acontecer. Esse comunismo desgraçado. Alexandre de Moraes, no entanto, já anunciou nesta semana o que realmente pode acontecer em breve. Nosso Foucault reverso continua a vigiar e punir e confirmou que ainda tem muita gente para ser presa. Fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque comparando os números ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. E nem vai ser difícil identificar quem merece pegar uma cana, já que os imbecis não cansam de produzir provas contra si. Queria saber se você acha certo ficar na porta do quartel pedindo golpe de Estado. Isso não é golpe de Estado, não. Nós estamos dentro da democracia, dentro da lei, manifestando em favor do Brasil, da liberdade. Um golpe, não é? Não é golpe, não é.
Mas pedir para as Forças Armadas destituírem o presidente eleito é golpe, não é não? Não é golpe, não é. Não é. Por quê? Isso. Esquerda que fala isso. Não, porque até onde eu sei pedir para o exército destituir o presidente e acabar com o resultado de uma eleição é golpe, não é? Não é não é golpe não. É por quê? A esquerda fala que é golpe, mas não é golpe. Mas por que não é? Não é. Não, mas tipo, por quê? Porque não é. Pensam que estão abalando e se tornando figuras com algum protagonismo pela primeira vez na vida, quando estão quase implorando para passar o resto da vida tendo dor de cabeça com a justiça. O Brasil virou a terra do autoproclamado. Em 2018 tivemos contato com o príncipe Surubeiro, que virou deputado e é o quarto na linha sucessória de absolutamente nada. Por sua vez, Oswaldo Eustáquio é o primeiro caso de paraplégico autoproclamado. Guaidó é venezuelano, mas é um presidente autoproclamado muito famoso no Brasil e que poderia facilmente se eleger pelo Patriota em Santa Catarina. Preso nesta semana, Sererê Chavante é cacique autoproclamado, além de atuar como pastor evangélico, traficante e cafetão. Parecem atividades sem conexão entre si, mas é um combo muito comum dentro do conservadorismo brasileiro, diga-se de passagem. Na eleição deste ano conhecemos Kelmon, que diz ser padre, mas apenas comprou uma batina em loja de fantasia de carnaval. E agora temos outro suposto padre, o Genésio, que se autodeclara liderança católica nas manifestações, usa um chapéu de exorcista e tem a voz de Gugu Liberato, mas com sotaque goiano. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou sendo porta-voz da mensagem da libertação do nosso país, da verdadeira libertação, não da teologia da libertação. Nosso país precisa de liberdade, nosso país precisa da verdadeira Constituição, não de perseguição. Então, por favor, patriotas de todas as regiões do Brasil, do Norte, do Nordeste, do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste, por favor, venham para Brasília. Uma coisa é inegável, o bolsonarismo é um celeiro de personagens ridículos, bem mais prolífico e interessante que a Praça é Nossa e o Zorra Total juntos. Teriam poupado dinheiro e esforços e os senhores poderiam carimbar ali com o nome de demoniocracia, ou então de cleptocracia, o governo dos que roubam. Bolsonaristas, não se enganem, nós elegemos o Bolsonaro. Petistas, não se enganem, os senhores não elegeram o Lula. O Lula foi nomeado pela Suprema Corte. E falando em personagem, não podemos deixar de citar a adesão de Castrinho às manifestações. Embora muito menos engraçado que qualquer humorista involuntário surgido na esteira do sucesso do mito, esse famoso decadente segue o caminho natural de alguém que hoje não teria espaço nem na Rede TV, como são os casos de outros ilustres desempregados, tipo Maurício Matar, Mário Gomes e Paulo Cintura. No vídeo em que aparece vestido com as cores da bandeira brasileira, o ex-famoso de 1,40 m comete uma declaração extremamente confusa, o que nos deixa em dúvida sobre se ele não entendeu o que faz nas ruas ou se estava sob o efeito de doses inseguras de remédio para gota. Mas, pelo que entendi, o ator convoca os colegas do Colégio Militar. Eu queria deixar um recado para vocês, ex-colegas meus do Colégio Militar, vocês que estão nas Forças Armadas ou fora delas, vocês, alunos do Colégio Militar, nós não podemos parar esse movimento. Nós temos que continuar com esse movimento. Venham pra rua, venham lutar. Eles querem acabar com o exército e com os colégios militares. Se Castrinho está se referindo à turma que estudou com ele há cerca de uns 150 anos, tenho más notícias. Estão todos recebendo aulas presenciais do Olavo. Admito que as situações que eu mais aprecio no bolsonarismo é quando ocorrem desavenças entre o gado. Por exemplo, quando o Jair dava patadas na Zambelli ou ignorava completamente as lamentações dos seus eleitores no cercadinho do Alvorada, eu ficava satisfeito com o talento que o excrementíssimo tem para destratar seus admiradores. Das vezes em que o patriota toma calote nas excursões para Brasília e até mesmo dentro dos acampamentos em frente ao exército, me sinto satisfeito em saber que os estelionatários que apertaram 22 se aproveitam para tirar
tirar vantagem de otário que optou por virar morador de rua para que o Lula não suba a rampa. Mais divertido que isso, só quando eles gravam vídeos mostrando o fracasso das manifestações, como aconteceu nesta semana com uma loira rivotriller carioca que se recusa a acreditar que o movimento flopou no Rio de Janeiro. Fui eu que mandei a foto para vocês verem que isso aqui, ó, tá vazio, não tem ninguém. Eles estão pedindo que venham para cá, para dar uma força, que os patriotas venham. Pelo amor de Deus, gente, a batalha... Ó, nós estamos precisando, não é possível a gente ficar mais de 30 dias aqui e agora a gente perdeu o jogo porque falta patriota. Pelo amor de Deus, nosso grupo tem mais de 210 pessoas e não tem ninguém aqui. Hoje tá eu e a Vera, a gente dormiu aqui, tá? Pra ver se dá uma força. Mandei a foto pra vocês verem o que tá acontecendo e vocês, como assim que tá vazio, ó? Ali, o QG ali, ó, o quartel, não tem ninguém. Ou nas situações em que o bolsominion que está tomando chuva no lombo e usando a mesma cueca há semanas se revolta com o neto de ditador que está seguro e seco no home office em Miami enquanto inventa fake news na Jovem Pan para que essas mesmas pessoas continuem a causar nas ruas. E aí, Paulo Figueiredo, seu comédia, fica aí de Orlando falando e aí, cadê? Tô aqui, ó, Rua Tucumã 99, aí, ó. Não tem uma polícia aqui, não tem nada, e você fica de historinha aí de Orlando, falando que Tarcísio tá aqui na casa do Alexandre? Você é bobo ou você tem algum problema na cabeça? Qual que é? O que você tá querendo fazer? Tá querendo desinformar? A sua função é passar informação, não é ficar aí de bobeira aí de Orlando, sentado na sua cadeira e falando mentira. Tá bom? Acorda pra vida, fala as coisas direito, honra o seu avô. É um movimento autodestrutivo que vai acabar sem que a gente precise se esforçar demais. Margarete Menezes, nova ministra da Cultura, precisa pensar seriamente na criação de um programa de atividades culturais para que o cidadão saia da teta do Zap Zap e vá dançar um forrozinho estatal, praticar tai chi chuan na praça ou fazer uma hidroginástica nas piscinas públicas subutilizadas que temos pelo país. Essa sociabilização diária já seria uma maneira de desmobilizar muita gente que, na falta de algo melhor para fazer da vida, ocupa as horas vazias invadindo Câmara de Vereadores. Foi o que ocorreu nesta semana em Divinópolis, quando uma horda bolsonarista, que mais parecia um grupo de frequentadores de clube de águas termais, hostilizou a vereadora Lohana França, do PV. Em mais uma situação repleta de cenas lamentáveis, o destaque vai para uma senhora que certamente está nervosa e agitada, porque sabe que deve bater antes que as fraudes sejam comprovadas nas próximas 72 horas. Me processa! Não põe a mão em mim. Me processa, então! Põe meu nome aí! Não põe meu nome. Você é uma vagabunda aqui de Divinópolis. Não quero nada. Eu petista. Mas a manifestação de Lohana sobre a situação deveria servir de padrão para quando as esquerdas são atacadas assim. Sem arregar para golpista, disse que tem dó desse povo e que espera que o Lula tire eles da rua imediatamente. A Biscate Sem Moral teve 67 mil votos e vai representar milhões de mineiros daqui para frente. Assim como o presidente Lula, que teve 60 milhões de votos e vai representar todos os brasileiros, gostem vocês ou não. O fim do processo eleitoral foi decretado ontem com a diplomação do presidente Lula. Eu tenho dó de vocês, com muita sinceridade. E eu espero que assim que o Lula assumir, ele cumpra a promessa dele, que é ordenar que todas as forças de segurança retirem vocês das ruas imediatamente. E o que vocês e os companheiros de vocês fizeram ontem em Brasília provou. Baderneiros, foi gentileza da minha parte. Pouquíssimas ideias. É assim que deve ser. No começo do ano, a extrema-direita dizia que o Lula não ia nem disputar a eleição, depois que ele não venceria. Quando as pesquisas apontavam a vitória do petista, o argumento era de que elas eram fraudadas. No dia em que a vitória foi sacramentada, começaram a falar que Lula não poderia subir a rampa. No último dia 12, no entanto, ele foi diplomado, o que também decreta o fim do ciclo eleitoral. E essa cerimônia foi celebrada posteriormente com um samba
sambão na casa do advogado Cacai, com convidados como Alexandre de Moraes, Fernando Haddad, Renan Calheiros e Gilmar Mendes. No entanto, esse último estava mais deslocado que gótico em show do Molejão. Cabisbaixo, sem um amigo para trocar ideias sobre o desempenho do Mbappé na Copa e mais desenturmado que o jogador Douglas quando foi parar no elenco do Barcelona sem ninguém saber como ou por qual motivo alguém que não seria titular nem na Friburguense estava ali no Camp Nou. Definitivamente uma das cenas mais tristes que vi desde que Chaves foi despejado da vila, ou quando o Linneu acorda do coma depois que a dona Nenê faz uma declaração de amor para ele em um dos melhores episódios de A Grande Família. Compartilhe se você também chorou com essa imagem tristíssima do João Plenário. Nos anos 90, muita gente pensou que o pior momento da carreira de Cláudia Raia havia sido o casamento com Alexandre Frota. Mas nos últimos anos, ela tem se esforçado bastante para superar esse período da vida. Um grande momento dessa força-tarefa foi quando ela fez uma crítica social foda no melhor estilo Arthur Ossurta, publicando foto amordaçada para rebater quem criticava a idade dela. O que, sinceramente, deve somar um total de 0 pessoas. Ela ainda é responsável por metade das crianças de todas as salas de aula do Brasil se chamarem Enzo. É verdade. Isso acontece desde que o filho dela, conhecido como Enzo Primordial, ajudou a popularizar esse nome no Brasil há quase 30 anos. E grávida novamente, a atriz pretende emplacar mais um desses nomes que se transformarão na praga dos cartórios nos próximos anos. Luca. Mas aparentemente, quem não tinha conhecimento da escolha que ela fez para batizar o menino é completamente desinformado e pode ser tratado com cinismo se mostrar sua ignorância ante a diva do Projac. Um jornalista passou por essa saia justa ao indicar que não tinha ideia de como se chamaria o rebento de Cláudia e levou uma patada dela. Desculpa. Está péssima. Ana Maria Braga, menina. Luca. Só você que não sabe. Desculpa, querida. Jornalista, né, amor? Tem que saber, né? Tem que saber, mas eu não sabia que você estava aqui hoje, meu. Desculpa, mas não Tudo bem, é só que o mundo sabe. Então... O mundo sabe, que bom, né? O Luca eu não conheço. Você não ouviu falar disso? Não, eu ouvi, mas... Mas você não captou? Ela que... Entendi. Depois da repercussão negativa, Cláudia, obviamente, recorreu ao... Quem me conhece sabe. Disse ter extremo respeito pela imprensa e ressaltou que o vídeo foi editado. Por isso, passou a impressão errada. Eu não sei qual a impressão que ela pretendia passar, mas na minha cabeça só surgiu a frase de Sandra Nemberg. Que deselegante, dona Cláudia Raia. Que deselegante. Totalmente deselegante. Além do ator decadente que vira patriotário, outra regra que não falha nunca é a do jogador de futebol bolsominion, que também é um grande caloteiro. Cafu, famoso por disputar com Rivaldo o posto de maior falso humilde que esse país já viu, entrou para essa lista recentemente. Após recorrer a empréstimo de 1 milhão num agiota, num empresário, o jogador colocou uma casa em Alphaville como garantia, caso não quitasse a dívida. E ele não quitou mesmo, mas também não queria cumprir o acordo, alegando que os juros cobrados eram abusivos, sendo que ele mesmo estipulou que pagaria 160 mil a mais dentro de 3 meses. A justiça riu muito desse argumento e determinou que o ex-atleta perdesse o imóvel nesta semana e tivesse que começar a olhar uns sobrados mais humildes no Jardim Irene. A ironia da história é que no começo da Copa, Cafu vibrava porque esse Mundial de Futebol seria realizado num país inacessível para pobres e mochileiros, enquanto ele mesmo fugia de credores no Golfo Pérsico, pagando de gatinho na tribuna da FIFA. É muito caro, eles vão pagar em torno de 100 mil dólares, 150 mil dólares pra frente. Entendi. Em uma suíte dessa aí. Empresários da área de turismo, e eles iam fazer essa reunião para reclamar dos preços, dos pacotes, que estava muito caro, que era um absurdo, quem ia daqui não ia dar pra ir pro Catar.
Aí o ministro chegou lá, sentou, todo mundo cochichando. O ministro chegou, todo mundo em silêncio. O ministro, boa tarde a todos. Bom, vamos começar a reunião, vamos. Esses são os pacotes para a Copa do Mundo do Catar e o Catar não aceita mochileiro. Podemos começar a reunião. Caraca. Essa é a essência do BR Minion, devendo até no açougue do bairro ao mesmo tempo em que ostenta vida de luxo no Instagram. Se você chegou até aqui e gosta do nosso trabalho, sabe aqui que no primeiro comentário tem todos os links dos nossos apoios. Apoia Galanceiros para que a gente sobreviva em 2023. A gente depende muito da colaboração de vocês. Aqui tem o Apoia-se, tem nossa conta corrente, nosso PayPal e nosso Pix. No YouTube tem o botãozinho do Seja Membro, também faça parte dessa comunidade. Nos siga também nas outras redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Se você é um desses que distrata a imprensa, como a Cláudia Raia distrata, eu só tenho uma coisa para te dizer. Não passaram.